Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o tema da aula de hoje é o ente como primeiro conhecido. Segundo Santo Tomás de Aquino, a primeira noção que ocorre na inteligência, a primeira atuação, a primeira coisa que ocorre na inteligência, aquela primeira luz que ela recebe, aquele primeiro ato que inaugura a inteligência humana é a noção de ente. Então, essa primeira noção que ocorre na inteligência, que é a noção de ente, ela é formada a partir das coisas sensíveis, então o conhecimento ele vem de fora. Então, aquela primeira atuação da inteligência é uma atuação que é comunicada de fora dela. E essa noção de ente é, segundo São Tomás de Aquino, também o objeto próprio da inteligência. Isso quer dizer que em todos os atos, todas as operações da inteligência, há uma referência ao ente. Ela é aquilo que subjaz a tudo o que o homem pensa, o que o homem raciocina. Então, para a gente chegar nessa noção de ente, para expor essa noção de ente, eu vou partir de uma analogia, né? Primeiro, eu não vou tratar quando eu tratar da analogia inicial com a luz, eu não vou tratar exatamente dessa noção inicial do ente, mas uma noção um pouco posterior, já da metafísica. Mas assim como na aula do Itinerário da Mente para Deus, a partir de uma rosa, eu comecei com uma ilustração a respeito da luz, uma analogia com a luz, aqui também vou começar, né, porque ambas as aulas tratam do ente. A aula tratava da metafísica, da introdução à metafísica, e a metafísica é a ciência que estuda o ente enquanto ente. Então, aqui também cabe a analogia da luz. Aqui tem duas passagens aqui que eu quero citar. Primeira de Santo Agostinho e outra de São Tomás de Aquino. Deus, ele é concebido analogamente à luz. Isso está nas Sagradas Escrituras, né? No credo mesmo, lumen de lumine, deum de Deo, né? para falar do verbo de Deus, né? Que é luz da luz. Como ele procede do Pai por geração, o Pai também é luz, Deus é luz. E essa analogia também é usada pelos padres da igreja, pelos escolásticos, e é uma analogia importantíssima. Importantíssima. Por que Deus é chamado de luz? Bom, aqui está em Santo Agostinho, ele diz, está escrito, Deus é luz. Não se creia, porém, que é esta luz que contemplam os olhos, mas sim uma luz como a que vê o coração, o coração quer dizer inteligência e vontade, quando ouve dizer que Deus é verdade. Então, essa luz, né, Deus é luz, tem a ver com Deus ser a verdade. Porque ele é a verdade que subjaz, né, a toda a criação. Toda a verdade dos entes criados, dos entes finitos, é uma verdade participada na verdade divina. Então, aqui ele está dizendo, usando uma analogia da luz para Deus. Mas Santo Tomás de Aquino, em diversas partes da obra dele, também usa essa analogia, mas tem uma obra especial, uma obra do final da vida dele, que é o comentário ao o Liber de Causis, que é um livro, se eu não me engano, não tem, é um livro de tradição neoplatônica, acho que influenciado por Próclo, mas que acho que não se conhece o autor, se eu não me engano. E no comentário a esse livro, que é muito importante para o pensamento metafísico de São Tomás de Aquino, na elaboração do pensamento de metafísica dele, ele diz o seguinte, que ipsa actualitas rei est quodam lumen ipsius, ou seja, a própria atualidade da coisa, dos entes finitos, é uma certa luz mesma dos entes finitos, das criaturas. Ora, então, a analogia da luz, ela está sendo aplicada tanto para Deus quanto para o ato das criaturas, o ato de ser das criaturas, a atualidade delas, o ser delas. Bom, isso aqui já nos ajuda bastante a ilustrar o pensamento de São Tomás de Aquino, pois
Bem, com essa analogia da luz, né, lembrem que Deus é concebido como ato puro, ou como esse puro, por São Tomás de Aquino, como puro ato. Ele é absolutamente desprovido de potência. O que é potência? É capacidade de mudança, capacidade de sofrer alguma alteração, uma mudança. Como Deus ele é perfeitíssimo, né, ele é a perfeição absoluta, infinita, a exauriência mesma, ele é uma superabundância infinita e exaustiva do ser, do ato. Ele não tem capacidade de mudança, por isso ele é ato puro. Ele é perfeição infinita. E essa perfeição que ele é, se diz ser. Esse ato, esse nome desse ato é o ser, porque ser é ato. Aquilo que não é ato, não é certo ato, não é. E a criatura, ela também é certo ato. Ela não é ato puro, ela não é ser puro como Deus, mas ele é ser conforme uma certa medida, que é a essência das coisas. A essência de algo, né, ser um cachorro, ser uma pedra de mármore, ser um ser humano, esses diferentes nomes, eles designam diferentes essências que, no ente, designam o grau de intensidade de ser desse ente. Então, a essência é o que determina, o que vai definir, dar fins, vai dar o contorno de finitude para um ente. E o ser é o seu ato. E esse ser, esse ato, é aqui visto pela analogia da luz. E a partir daí a gente pode ver aquela analogia da luz e do ser com as cores e as criaturas. Bom, aqui vocês estão vendo os vitrais nessa foto aqui, são a Sainte-Chapelle de Paris, e uma igreja iluminadíssima, né, uma igreja medieval, construída pelo rei São Luís IX, e os vitrais dela são fantásticos, né? E o que é um vitral? Um vitral ele tem um símbolo. Por quê? Porque o homem ele não consegue olhar diretamente para a luz do sol, porque a luz do sol ela é um excesso de positividade, né? Um excesso de positividade ontológica para a capacidade dos olhos humanos. É um excesso. Então, os olhos humanos eles são limitados. Eles não conseguem absorver a luz do sol sem que ela exceda, né, seja um excesso que fira os olhos humanos. Mas, quando o homem olha para o vitral está interposto entre os olhos e a luz do sol, o homem ele pode olhar para a luz por meio do vitral, e no vitral são formadas as cores. Olhando para a diversidade das cores que são formadas pela luz, por quê? Porque a causa da cor é a luz. A cor é uma certa luz por participação. Como é que se forma a cor? Né? A, cada objeto que vocês estão vendo na frente de vocês, no ambiente que vocês estão agora, eles têm uma propriedade que é um índice de refração, é um índice de absorção da luz. Cada objeto tem um grau de capacidade de absorção da luz. De acordo com esse grau, são formadas as cores. As cores, elas não são senão graus de decomposição da luz. A luz é uma onda, né? É uma onda. Quando a luz do sol ou a luz da lâmpada, ela é irradiada da fonte da luz, né, do sol, por exemplo, ela é irradiada e ela incide sobre um determinado objeto, por exemplo, uma rosa vermelha. As pétalas da rosa são vermelhas, por quê? Porque há nas pétalas da rosa, né, uma capacidade de absorção da luz, ela absorve certas frequências da luz
e aquelas que ela não é capaz de absorver, ela devolve para os nossos olhos sob a forma de cor. Então, aquela luz, ela sofre um certo processo de decomposição quando ela incide sobre as coisas. Então, se a gente tem uma, uma rosa vermelha, o vermelho ele é um grau de decomposição da luz. Uma outra cor vai restringir a velocidade da luz com um outro grau. E de acordo com os diversos graus de limitação de contração que o objeto oferece à luz, as diversas cores são formadas. Então, a gente tem na cor dois elementos fundamentais. Um, que é a sua, desculpem o neologismo, mas a sua coridade, tá? A sua quididade de cor, ou seja, aquilo que ela torna ela cor, que é o grau de limitação que ela impõe ao raio de luz. Esse é um princípio que está nas cores, é aquilo que determina o vermelho, o violeta, o branco, o amarelo e que distingue uma cor de outra. É esse grau de limitação. Existe uma hierarquia de graus, né? E tem outra coisa que é a sua luminosidade, a sua consistência mesma de raio luminoso. A cor, ela é uma certa luz, mas é uma luz decomposta. Ela é um raio luminoso, mas um raio luminoso decomposto. Veja só, quando eu olho para a cor, para o colorido, né, e a cor, ela é o objeto próprio da visão. A visão humana, ela tem a cor como o seu objeto próprio, assim como a inteligência tem o ente como seu objeto próprio. Quando eu olho para a cor, eu não consigo ver a luz da cor separada da sua coridade, digamos assim, do seu princípio de limitação, porque eles estão misturados. Aí que está. Esses são dois princípios que estão lá, que é aquele raio luminoso decomposto, eles estão misturados e eu vejo aquilo como cor. E a luz, a fonte da luz, eu não consigo olhar direto para ela, porque ela fere os meus olhos. E vejam só, a luz é o que torna a cor visível, mas é o que, se nós apagarmos, cessarmos a fonte de luz, imediatamente cessam as cores. Se você apagar a luz de um quarto, né, imediatamente, e esse quarto não tiver nenhuma janela, nenhuma frestinha de luz que entra a luz exterior, imediatamente no ato em que a fonte de luz cessa de emitir a sua irradiação luminosa, imediatamente as cores cessam. Então, a luz não é somente aquilo que torna as cores visíveis, a cor visível, mas aquilo que dá o ser da cor, aquilo que causa a cor naquilo que ela é cor. Analogamente, Deus está assim para as criaturas. Eu vou chamar aqui também de entes finitos. Deus, ele é, usando a analogia da luz, ele é a luz infinita. Ele é a perfeição infinita. Assim como a luz, nela mesma, ela contém em si uma intensidade tão grande, né, que ela consegue irradiar essa intensidade de maneira participada, de maneira limitada, causando uma diversidade de cores. Deus, ele é a perfeição infinita, que pelo seu ato criador, ele consegue instituir, inaugurar uma absoluta novidade no ser, que é a criatura, que é inaugurada, que passa a ser somente apenas pelo e no ato criador de Deus. Essa criatura, ao contrário aí a analogia da luz e da cor não se aplica muito bem, né, para o ato criador, que é um ato muito sui generis.
a criatura, a perfeição da criatura, não está em potência em Deus. E não está em potência no nada fora de Deus. O nada, ele não é um termo de partida da criação. Quando se fala que Deus cria ex nihilo, não quer dizer que o nada é o ponto de partida, porque o nada, nada é. E o nada não é pura potência, porque não pode existir pura potência. A potência, ela só existe num sujeito. O nada, nada é, então ele não pode ser sujeito de potência. E Deus também, ele é ato puro, ele não tem potência, ele não tem possibilidades. Mas ele é um ser infinito, e que por ser infinito ele tem uma força infinita, e ele tem uma virtus, né? A força infinita, e por essa força dele, ele consegue instituir uma absoluta novidade, que é a criatura, o ente finito, que é instituído pelo seu ato criador. Mas como Deus, ele é puro ser, como ele é o próprio ser subsistente por si mesmo, ele é perfeição infinita, quando ele institui, ele inaugura a criatura, esse ato pode ser dito como de doação de ser. Doação, não no sentido de que ele tira algo de dentro dele e dá para algo que está fora dele. Não, doação no sentido de que ele institui essa nova realidade sem ganhar nada com isso. Sem ganhar nada com isso. Uma livre doação. Né? E aquilo que ele institui, como diz São Tomás de Aquino, em diversas partes da sua obra, é aquela primeira, a primeira coisa que é criada é o esse, o ser. Esse quer dizer ser. Toda vez que eu falar esse aqui, quer dizer ser. E esse ser da criatura que ele institui, evidentemente, é um ser finito, participado. Ora, existe uma hierarquia na ordem da criação, uma hierarquia de entes. O que vai distinguir, né, o princípio de o quanto de ser, o quanto de intensidade de ser que vai ter em cada criatura é a sua essência. Assim como existe a diversidade de cores, que são como, assim, muito entre aspas, intensidades de luz, graus de limitação do raio luminoso, assim, a diversidade das criaturas correspondem a uma diversidade de graus de limitação de ser. Deus, ele é ser infinito. As criaturas, elas são ser por participação. Participar quer dizer realizar de modo finito, limitado e recebido a perfeição que em Deus é de modo ilimitado, infinito e não recebido, mas como a exauriência mesma daquela perfeição em si mesma, sem ter sido causada por nada. Como a condição mesma para que qualquer outra coisa seja. Né? Deus, ele não pode criar um ser infinito, porque isso não seria um ato criador, porque ele é o ser infinito. Então, se ele instituísse um outro ser infinito, esse ser infinito não seria distinto dele. Então, não seria uma criatura, não seria um ato criador. Então, o ato criador institui-se uma absoluta novidade no ser, que é um ser conforme uma limitação, conforme um grau de limitação. E isso é que a gente é o que se chama ente. Então, assim como Deus, a luz, ela é aquilo que torna a cor invisível, também porque ela dá o ser da cor, assim, Deus também é aquilo que torna as criaturas inteligíveis, porque é ele que comunica a atualidade das criaturas. Essa atualidade das criaturas, que é o seu ser, o seu esse, né, instituído por Deus, é
como que a consistência ontológica positiva mesma dos entes finitos. Então, o S, ele é aquilo que a coisa é. Assim como na cor, o que é a cor em si mesma? Ela é um raio luminoso limitado. O que tem primazia numa cor ontologicamente? A primazia é ser uma onda luminosa. Né? E essa onda luminosa, ela é limitada. Então, quando você olha para algo colorido, quando você capta a cor, você capta a onda luminosa e que está de acordo com o seu princípio de limitação. Existem esses dois elementos na cor. Né? Mas aquilo que é a consistência mesma da cor é a sua onda luminosa. E o que determina a cor, se ela é vermelha, se ela é violeta, se ela é amarela, é o seu grau de contração da luz, da onda luminosa que incide sobre ela. Assim também nas criaturas. A criatura, o S das criaturas, vemos aqui de novo, né? Que a própria atualidade das coisas é certa luz, né? Como a própria luz. Assim como a cor, ela é constituída por aquilo ela tem essa sua consistência de certa luminosidade contraída de acordo com uma limitação, assim o ente também tem a sua atualidade contraída de acordo com o princípio de limitação, que é a sua essência. Então, aquilo que é a consistência ontológica positiva mesma do ente, que é o seu ato, é o seu ser, é como uma certa luz. É uma certa luz, mas uma luz participada, uma luz contraída, assim como o caráter de luz da cor. E Deus é a luz plena, a luz infinita. Né? Voltando para o vitral, nós não conseguimos olhar diretamente para a luz branca e captar toda a sua riqueza ontológica. Os nossos olhos não conseguem. Nossos olhos, eles sofrem um excesso de positividade. Esse excesso de positividade, ele estoura a nossa visão. A nossa visão fica estourada quando nós olhamos diretamente para a fonte da luz. Mas, quando nós olhamos para o vitral e vemos aquela diversidade de cores, ou mesmo quando nós olhamos para as coisas sensíveis e vemos tudo colorido, nós chegamos a um certo conhecimento da riqueza ontológica da luz. Por quê? Porque as cores, elas são nada mais do que decomposições da onda luminosa. As cores realizam por participação, ou seja, de modo limitado, recebido, né, aquela perfeição que a luz é plenamente, que na luz está completa, e nas cores está de maneira decomposta. Assim também em relação a Deus e as criaturas. Nós não temos um conhecimento direto de Deus. E nós não conseguimos contemplar a Deus diretamente, porque Deus excede. O Deus, como ele é uma consistência ontológica positiva infinita, e a nossa inteligência é finita, ele também é um excesso de positividade para a nossa inteligência. No céu, nós vamos vê-lo face a face, mas porque nós vamos, por causa da graça, né? A visão beatífica. Né? Mas mesmo no céu, nós não vamos ter um conhecimento infinito de Deus. Ó. Esse conhecimento também vai ser direto, Deus mesmo, em sua essência mesmo, o seu ato mesmo vai informar a inteligência humana diretamente. Né? Nós não vamos conhecer no céu a Deus por meio de conceitos, por meio de espécies inteligíveis, mas Deus mesmo vai exercer o papel de conceito, na sua essência mesmo, ele vai exercer o seu papel de espécie inteligível entrando na nossa inteligência, né, iluminando a nossa inteligência, mas essa
essa informação direta de Deus na nossa inteligência, ela vai ser de acordo com graus, né? Você vai ter os santos mais elevados que vão ver a Deus de uma maneira mais intensa do que nós, do que os outros, né? Mas esse conhecimento mesmo nos santos não é o conhecimento que Deus tem de si mesmo, porque esse conhecimento idêntico que Deus tem de si mesmo divinizaria a criatura. Ele é impossível, porque ele destruiria ontologicamente a criatura. A criatura não consegue suportar, né? Porque isso tornaria ela consubstancial a Deus. Então, nós não conseguimos ver a Deus diretamente, mas quando nós observamos, investigamos intelectualmente o mundo criado, como diz São Paulo na Epístola aos Romanos, né? Pelas coisas visíveis pode-se chegar ao conhecimento das coisas invisíveis de Deus. Deus, as perfeições de Deus se manifestam pelas coisas visíveis, pelos entes sensíveis. Então, analisando a natureza, a ordem da natureza, a ordem da criação, nós conhecemos algo da perfeição de Deus, nós chegamos a um conhecimento de Deus, e chegamos ao conhecimento dele como ser subsistente por si mesmo, ser infinito, assim como, examinando as cores, nós podemos chegar a um certo conhecimento da riqueza ontológica interna da luz. Pois bem, mas tudo que eu estou falando, já partindo de uma analogia, já é algo... Como é que começa tudo isso? Né? Já é algo mais avançado, mas como é inaugurada a inteligência humana? Como a inteligência humana ela começa a operar? Bom, outra coisa, né? Também só a título de preparação para o resto da aula, né? Lembra que nas outras aulas que a gente viu, itineradamente para Deus a partir de uma rosa e também sobre posicionamento diante do ser, eu sempre falei que o ente criado, a criatura, Deus, ele é ato puro, ele é um só ato, ele é absolutamente uno e simples. Já a criatura, ela não consegue realizar todas as suas perfeições entitativas com um ato só. Então, a criatura, o ente finito, ele é composto por uma camada de atualidade, camadas de esse in acto. Então, ele tem como camadas de intensidades, né, menos de camadas de atualidade menos intensa, que são, primeiro, aquelas mais superficiais, que são as operativas e acidentais. Depois, você tem uma mais intensa, que é a da substância, e a outra que é a mais intensa de todas, da qual procedem todas essas camadas, que é a fonte de todas essas camadas, que é a do esse octatus essendi, que é limitado, contraído para a essência do ente. Então, o ser, ou melhor, o ente, é importante, o ente finito, ele é composto por camadas de ser em ato, dos esse, ou ser em acto acidental, esse em acto substancial, e aí o esse ut actus, que é o ato de todos os atos, a perfeição de todas as perfeições, que é aquilo que comunica a consistência ontológica, e que entifica o ente, comunica o esse para todas as camadas subsequentes do ente, aquilo que entifica o ente. Mas essa noção que eu estou dando do ente, ou melhor, do supósito entitativo, enquanto composto por diversas camadas de atualidade, não é a primeira noção do ente que é formada na inteligência. A primeira noção do ente que é formada na inteligência tem-se uma ideia muito implícita, muito vaga, geral, simplesmente de um S. E é isso que a gente vai ver, simplesmente de um ato, daquilo que exerce que é dotado de uma certa atualidade, de uma certa consistência ontológica positiva. A primeira noção que ocorre na inteligência humana é a noção do ente. Mas essa noção do ente não é uma noção perfeita. Essa primeira noção que ocorre é uma noção confusa, geral e vaga, mas certa, evidente por si mesma
indemonstrável e absolutamente irrefutável. E é dessa noção que é essa noção de ente que é a raiz dos princípios, os primeiros princípios da vida intelectual, né? Do princípio de não contradição, etc. Bom, para explicar sobre isso, eu vou citar aqui, eu passei para vocês também na lista hoje um vídeo do padre Alain Contat, é um padre que estuda muito bem a metafísica, o pensamento metafísico de Santo Tomás de Aquino. Ele também é professor, convidado do Instituto Bom Pastor, e ele leciona em Roma. Ele tem uma série de artigos, né, um monte de artigos muito introdutórios, muito importantes a respeito dessa noção do ente, da metafísica, e do ser, do esse. E numa aula, né, numa entrevista para o site E Aquinas, ele expõe de maneira muito didática essa noção do ente. Eu gostaria que eu traduzir o texto de 2 vídeos deles cursos, eu gostaria de lê-lo aqui para vocês. Então vamos lá. Aqui é o padre Alain Contat, então, né? Ele diz o seguinte: Santo Tomás de Aquino herda a arquitetura do saber filosófico de Aristóteles. Para Aristóteles, há uma filosofia teórica e uma filosofia prática. A filosofia teórica compreende essencialmente uma filosofia da natureza e então uma filosofia do ser, ele fala l'être, que eu prefiro chamar, melhor dizendo, de uma filosofia do ente, o l'étant. Né? E, de fato, é uma filosofia do ente e não do ser, apesar de ela chegar em certo conhecimento do ser, como nós vamos ver. Né? Na verdade, a filosofia teórica, né, ela se divide em filosofia da natureza, matemática, aritmética, e a metafísica, que é a filosofia do ente, a filosofia primeira. Né? Ele continua, quer dizer, do ente, né? Daquilo que possui o ser. Então, o ente é aquilo que possui o ser. Esta filosofia culmina em uma investigação sobre a causa primeira do ser, que é Deus. Então, a metafísica, que é essa filosofia do ente, na medida que se vai estudando e se investigando o ente, ela chega num certo cume, num certo ápice, que é a sua causa primeira extrínseca, que é Deus, que é o próprio ser subsistente por si mesmo. Ele continua. E Santo Tomás, obviamente, antes de ser filósofo, é teólogo. Portanto, para ele escreveu de fato que quase todas as partes da filosofia convergem em direção a Deus. E principalmente, obviamente, converge para Deus a metafísica, pois a metafísica irá mostrar que no fundamento dos entes, das coisas que possuem o ser, há o ser mesmo subsistente. E aqui já antecipando, né, como a gente viu no começo da aula, assim como investigando as cores, as coisas coloridas, investigando a cor, no fundamento da cor existe a luz, assim também no fundamento dos entes existe o ser mesmo subsistente por si mesmo, que é Deus. Ele continua, falei agora há pouco sobre uma sede de absoluto, de um desejo de sabedoria que existe no coração do homem. Quando ele fala desse, eu não dei essa parte no começo, mas existe de fato um desejo de conhecer a Deus implícito em todos os homens. Não é um desejo de visão beatífica, porque o desejo explícito, né, de uma visão beatífica só pode ocorrer no homem depois que ele é instruído a respeito da revelação. Antes disso, ele tem um desejo genérico de conhecer a Deus. Ele tem, primeiro, um desejo genérico de conhecer as coisas pelas suas causas. Né? É óbvio, se a pessoa fica assistindo TV o dia inteiro, lê gibi, né, ou fica estupidificando a cabeça, assistindo desenho animado, anime, fica entupindo a cabeça de cultura pop, é óbvio que esse desejo vai ser desvirtuado. Né? Ele vai ser amortecido porque a pessoa vai começar a vai desviar a atenção dela e o coração dela para coisas mesquinhas, coisas inferiores. Mas ele vai desvirtuar um desejo legítimo, que é o de conhecer as coisas. E quando esse desejo, né, isso aí inaugura a metafísica de Aristóteles, né? Aristóteles começa a sua metafísica dizendo que há em todo homem, por natureza, o desejo de conhecer. Esse desejo é um desejo de conhecer pelas causas, e esse desejo ele só se apazigua quando o homem alcança o conhecimento das causas primeiras, ou seja, de Deus.
Então, o desejo que o homem tem de conhecer as coisas, de conhecer o porquê das coisas, implicitamente é um desejo de conhecer a Deus. Então, ele é um desejo de sabedoria, porque a sabedoria é esse conhecimento pelas causas primeiras. Né? Bom, explicado isso, continuamos aqui. Padre Alain contar. Esse desejo de sabedoria não pode ser saciado a não ser pelo conhecimento do princípio supremo da realidade, que é Deus. E é, pois, pela via nobre, voie royale, né, da metafísica, essa via real, no sentido de realeza, né, da metafísica, a ciência da totalidade do real, que a inteligência poderá se elevar filosoficamente a Deus e dirigir-se assim ao encontro da revelação. Né? Aqui, Santo Tomás, ele faz referência aqui a uma fórmula que ele encontra em um filósofo persa de língua árabe, o Avicena. O Avicena, ele escreveu que o ente, o que possui ser, é o que cai primeiro no intelecto. Notem isso aqui. Esse termo cair é importante, porque quando a noção de ente inaugura a inteligência humana, não é uma operação da inteligência no sentido de, algo ativo, de um movimento ativo da inteligência para fora de si, mas é ao contrário. É a coisa que está fora da inteligência que cai, que se move, que comunica a sua atualidade para dentro da inteligência. Por isso que ele usa esse termo cair. Né? Dito de outro modo, aquilo pelo qual o homem começa a sua vida intelectual é o ente. Eis que isso pode nos parecer bem estranho. Né? Nenhum de nós, com efeito, jamais chegou a tematizar verdadeiramente, quando éramos todos crianças pequenas, o conceito de ente. Isto chega a ocorrer, ele só é feito quando se está no liceu, né, que é equivalente ao ensino médio no Brasil, né, entre 15 e 17 anos, né, mas podendo lá na França se estender até os 18. Né, ou mesmo preferencialmente na faculdade de filosofia. Então, como é que o ente é o que cai primeiro no intelecto? Né? Como é que nenhuma criança, nenhum bebezinho lá formula, né? Ah, olha, agora eu conheço o ente. Sei que aquilo que está fora de mim é uma consistência ontológica positiva, é algo que tem o ser, algo que exerce o ser. Né? Não, não é tematizado, mas essa noção tá lá na mente da criança. Ele continua, bom, para compreendê-lo, observemos justamente uma criança que começa, que dá seus primeiros passos na vida da inteligência. O que vemos é extraordinário. Essa criança, ela é colocada em contato com a realidade. Os objetos que estão em seu pequeno mundo de criança irrompem em sua consciência, seria melhor dizendo inteligência. Né? A consciência não é uma faculdade, a consciência é um ato. É um ato, é um ato da inteligência quando ela sabe, né, que o que ela está fazendo, para dizer de modo simples. Né? Os objetos que estão no pequeno mundo da criança irrompem na sua inteligência. Há, primeiramente, portanto, esta doação das coisas a seu espírito, essa doação de atualidade. E então a criança reage, né? Ela reage a essa doação ou irrupção e coloca uma questão. Ela dirá, mamãe, o que é isso? Mostrando o objeto, o animal que ela não conhece, né? Um esquilo, por exemplo. E a mãe irá lhe responder. Irá lhe responder um nome que auxiliará a criança a forjar um conceito, mais precisamente a abstrair um conceito, um cão, um esquilo e assim sucessivamente. Se refletirmos sobre esse percurso, veremos que há nele 3 momentos. Né? Em primeiro lugar, há, portanto, a irrupção, a doação de alguma coisa que é em ato, que é certo ato diante da inteligência da criança e que move essa inteligência. Isso é o que tem primazia, é o que primeiro ocorre. E é isso que diz o padre Alain Contat, que Descartes não compreendeu, que a fenomenologia não compreendeu, a filosofia moderna não compreendeu. Por quê? Porque o Descartes, um filósofo do século XVII, ele quis colocar o começo da filosofia, o começo do saber, no cogito, no pensar. Mas o começo ele não está no cogito. Então, para o Descartes, assim como para a fenomenologia, a primeira certeza que a pessoa tem, que a inteligência tem, é do seu próprio ato de pensar.
Então, todo pensamento humano, tudo que ocorre na inteligência humana, não vai ter por objeto o ente, né? Aquilo que é uma consistência ontológica positiva independente do pensamento. Mas tudo vai se referir ao próprio pensamento. É por isso que que se diz que que o pensamento moderno é subjetivista. É porque ele não consegue chegar à evidência das coisas exteriores à inteligência, porque justamente a sua primeira certeza é a mera certeza do próprio pensar. E a certeza do ser, né, de que aquilo que está fora da inteligência humana, fora do ser humano, é uma consistência ontológica positiva independente dele, é uma certeza evidente por si mesma, ao contrário do que o Descartes fala. Né? Não dá para você demonstrar que as coisas são. Isso é evidente. Uma pessoa que duvida que a realidade que a realidade é algo independente do que ela pensa, né? Não dá para você demonstrar para a pessoa isso, porque essa pessoa está com um problema. Ou ela está com má fé ou ela é louca. Né? Porque esse é um conhecimento evidente. É esse cair doente, primeiro na inteligência, que dá essa evidência. Muito bem, continuando aqui. Então, ele diz que o Descartes quis colocar o começo da filosofia, ou o começo do saber, no cogito. Mas o começo não está no cogito. O começo está no surgimento do ente diante da consciência que move a consciência. Né? Ou melhor, o começo está no surgimento do ente diante da inteligência, que ente esse que move a inteligência, que comunica o seu ato, que está difundindo o seu ato e comunica a atualidade do seu ser, né, para a inteligência. A inteligência, então, ela é dotada de uma determinação para o ente. Ela é permeável, ela é dotada de uma absoluta, de uma irresistível docilidade receptiva ao ato, ao ente. Né? Então, a inteligência ela é movida pelo ente. Ela não é consciência dela mesma imediatamente. A inteligência ela não consegue pensar a si mesma imediatamente, mas mesmo quando a inteligência ela vai dobrar sobre si mesma, refletir sobre os seus próprios atos e conhecer a si mesma, ela o faz necessariamente se referindo ao ente que é exterior a ela, a partir daquele conhecimento que ela teve a partir das coisas que são fora e objetiva dela. Nós não temos um conhecimento direto da nossa própria alma. Mesmo isso aí que deixa os modernos e os imanentistas, os modernistas, furiosos, porque eles acham que o homem é capaz de intuir a si mesmo, que ele é capaz né, como imagina o homem não chega ao conhecimento direto do seu próprio pensamento, ele precisa da mediação das coisas exteriores, né? Precisa, e isso é evidente. Então, lá, a inteligência é movida por outra coisa. Né? Aí, em segundo lugar, essa inteligência, ele fala consciência, eu vou substituir por inteligência, tá? Porque o padre aqui que me desculpe, mas é inteligência. Ele quis usar aqui um termo mais modernizante, mas está errado. A inteligência é movida pelo ente. Ela não é inteligência dela mesma imediatamente. Ela é movida por outra coisa. Em segundo lugar, essa inteligência ela irá buscar determinar o conteúdo de seu objeto. Então, primeiro tem essa irrupção, essa doação de ato para a inteligência. Algo é. Algo é. E depois a inteligência vai se perguntar, se colocar a pergunta quid est, o que é, e aí ela irá buscar determinar o conteúdo do seu objeto, a sua essência, né? Haverá, assim, um animal, uma planta e assim sucessivamente. E então, finalmente, essa consciência essa inteligência irá ter, aí sim, essa inteligência irá ter consciência, sim, de que ela pensa isso e que este pensamento está adequado àquilo que ela percebe. E a criança irá pouco a pouco identificar os objetos de seu mundo. Assim, há basicamente como que 3 instâncias do começo da vida da inteligência. Há a dimensão do ato que se doa ao espírito, há a dimensão do conteúdo da coisa em ato que se doa, que é a essência da coisa, né? Aquilo que ela é. E então, o ato da intelecção que se defronta diante das coisas. E então, por consequência, o ente é aquilo que
cai primeiro no intelecto, porque aquilo que a criança percebe primeiro é aquilo que tem uma coisa que é diante dela, alguma coisa que é anterior a ela mesma, né, em seu ser, a seu conteúdo, de uma parte, e anterior ao ato pelo qual ela, a criança, conhece de outra parte. Isso aqui, que o ato, que o ser das coisas, que o ato de ser, né, não no sentido do actus essendi, mas algo que a atualidade da coisa, ela tem primazia sobre a essência, é uma coisa evidente. Você vê numa criança, por quê? Porque uma criança é aquele exemplo que o professor dava, né? Ele viu uma criança que viu um passarinho, aí a mãe, exatamente isso, ela apontou para o passarinho, estava no colo da mãe e apontou para o passarinho, ou seja, ela viu aquela coisinha se movendo, aquilo apareceu na inteligência dela, opa, aquilo é alguma coisa, apontou para o passarinho e perguntou o que que é. Aí a mãe falou, é piu-piu. Ela deu uma palavra, né, um nome para ajudar a criança formar, captar o que é aquele ente, qual é a sua essência, aquilo é a essência de pássaro, né? E aí passou-se um tempo, a criança viu uma borboleta ou um mosquito, apontou para o mosquito, falou borboleta e falou piu-piu. Veja só, ela não tem ainda a noção de essência clara. A noção clara que determina o que algo é, que responde o quid est, a sua essência, é o que é formado gradualmente. O que incorre primeiro na inteligência é a noção do é da coisa, do é do ente. Por isso que o ente, como nós vamos ver, ele se diz do é, ele se diz do ser. O que entifica o ente, que faz o ente ser ente, é o ser. Né? Ele é também, a gente não pode captar, aí que está, essa primeira primeira irrupção do ente não é também uma primeira irrupção do actus essendi, do S, puro. Não é um conhecimento direto do S, mas é do S misturado com uma essência. Só que a essência ela só é tematizada depois que você capta o ser, de maneira implícita. Mas aquilo lá é como a cor. Você não pode separar a onda luminosa do seu grau de contração, que é o vermelho ou que é o amarelo, mas aquilo é uma certa luminosidade. E a consistência daquilo é uma certa luminosidade, assim como o primeiro ente que ocorre a primeira noção de ente que ocorre na inteligência é de um ente limitado, de um ente que exerce o ser enquanto contraído por uma essência. Mas o que tem primazia aqui, o que primeiro incorre na inteligência é a atualidade. E, posteriormente, né, a noção da essência vai sendo refinada. E depois que a essência vai sendo refinada, e que os conhecimentos vão sendo refinados, aí que, muito posteriormente, a pessoa vai se tornar capaz de tematizar o ente, metafisicamente, chegar àquele conhecimento de que o ente é composto por diversas camadas de ser, e que existe um Excel Tactus Essendi, que é o primeiro ser dos entes finitos, que, por sua vez, é atuado diretamente pelo ser subsistente por si mesmo, que é Deus. Isso só muito posteriormente. Esse primeiro ato que rompe na inteligência é um ato muito vago, muito geral. Então, para continuar, e aí o padre Alain Contat continua. Acabamos de dizer no vídeo anterior, né, que o ente é uma síntese. Há alguma coisa, por exemplo, um gato, uma flor, alguma coisa que é. Há diferentes maneiras de se compreender essa síntese, essa dualidade. Poderia-se dizer que há como um conteúdo formal ao qual se acrescenta do exterior, de algum modo, uma existência. Essa é a solução de Avicena, não é a solução de São Tomás de Aquino, tá? Não é. Vamos lá. Isso não é de todo falso, né? Mas ela possui inconveniente de um dualismo excessivo entre o conteúdo doente e o ato doente. A solução, né, o conteúdo doente, a essência, e o ato doente seria o seu ser. Então, de acordo com a Avicena e com esse pessoal que diz que o ente é composto de essência e existência, é errado, isso aí deve ser, já vai falar sobre isso,
a gente deve parar de usar esse termo, mesmo com uma desculpa de que isso é mais didático. Não, 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 isso aí, a didática não precisa sacrificar a verdade. Por quê? Porque o ato doente não é o ato da existência, não diz mera a fatualidade doente. Ele diz a sua consistência ontológica mesma. Se você concebe que o ente ele é composto de essência e existência, a essência e a factualidade dessa essência, você vai atribuir a consistência ontológica positiva do ente para a sua essência. A essência não vai mais ser aquilo que limita o S. E aí você vai ter dois princípios de atualidade no ente e vai ter um ente esquizofrênico, uma noção de ente dualista, que vai ser a ruína para a metafísica ocidental, né, a partir de Duns Scotus. Então, lá, a solução de Santo Tomás é muito mais profunda e muito mais simples ao mesmo tempo. Ela consiste em verdadeiramente permanecer fixo sobre o começo. O começo, como dissemos, é o ato, e não imediatamente o conteúdo desse ato, o conteúdo da essência. Né? O que é o ato que se apresenta com a inteligência da criança? O que é esse ato que se apresenta à inteligência da criança? Bem, este ato é do ser. Digamos descritivamente da energia ontológica. Esta energia ontológica ela pode ser mais ou menos densa, ou seja, essa consistência positiva ontológica do ente, ela pode ter uma consistência de acordo com graus de densidade ou graus de intensidade, né? E ele, o Padre Contar ainda diz, e isto a criança aprende bem rápido. As pedras, as plantas, os animais, aos homens. Seu pai, sua mãe, seu irmão e ele mesmo. Né? Pois, como uma escala de riqueza ontológica, uma escala de densidade de consistência ontológica. As pedras têm uma consistência ontológica menos densa. As plantas elas têm mais atributos, elas têm vida, né? Elas têm as operações vitais de nutrição, de crescimento, de reprodução. Os animais, além de ter vida, ter essas operações vitais, eles têm a sensibilidade e a capacidade do movimento. E os homens, além de tudo isso, têm a inteligência espiritual. Então, existe aí uma hierarquia de densidade ontológica. Né? Quanto mais atributos, mais perfeições, mais intensidade de ser, mais densidade da consistência ontológica tem os entes. Né? E, portanto, esta energia ontológica se apresenta de maneira mais ou menos intensa. Né? Essa palavra intensidade, vamos lá, é uma grandeza. O que diz intensidade? É uma grandeza de perfeição. Assim como nas coisas sensíveis, quando nós queremos dizer que uma coisa é maior que a outra, a gente usa a categoria da quantidade predicamental, da quantidade extensiva, né, quantidade dimensional, para dizer que uma coisa é maior do que a outra, para que uma coisa é mais pesada do que a outra. Como que a gente vai dizer que algo tem mais ser que o outro? É uma certa quantidade, mas não é a quantidade predicamental, é uma quantidade, digamos assim, transcendental, uma quantidade que São Tomás de Aquino chama de quantidade intensiva ou quantidade de virtus, quantidade virtual. E a gente precisa dessa escala, a gente precisa de uma grandeza de perfeição imaterial, uma grandeza de perfeição metafísica, para distinguir o grau de perfeição de ser que tem de um ente para o outro e um grau. A gente diz que Deus ele é maior do que todas as coisas. Deus excede em grandeza todas as coisas. Mas essa grandeza não é uma grandeza física, não é um tamanho. Deus não tem extensão física, mas ele tem essa intensidade infinita de ser. Por isso que essa noção de intensidade é muito importante. É muito importante. E o que distingue uma essência de outra é o seu grau de intensidade, assim como o que distingue uma cor de outra é o seu grau de intensidade do seu raio luminoso, assim também, muito entre aspas, essa intensidade, né? Porque quando a gente aplica isso para a ótica, não é exatamente isso que a gente quer dizer, mas é outra coisa.
Assim, também a distinção de um ente para o outro, de um ente com uma essência, de um ente com outra essência, é uma distinção de intensidade, mas não só isso também. A distinção de uma pessoa com mais virtude do que outra também é uma distinção de intensidade. Quando a gente diz que uma pessoa é melhor do que a outra, que ela tem mais caridade do que a outra, ela tem mais santidade do que a outra, que ela é mais inteligente do que a outra, que ela é mais boa do que a outra, que ela tem mais bondade do que a outra, isso também é uma escala de intensidade, né? Mas eu não vou entrar aqui, porque também essa intensidade de virtude também vai ser uma intensificação da participação do homem em Deus. Mas isso é outra história, né? Bom, então ele vai diz aqui, continuando, Padre Allan contar, podemos expressar isso tecnicamente dizendo que o ente compartilha mais ou menos da energia do ser, e é isso que Santo Tomás chama de participação, né? O que quer dizer participar? Quer dizer, realizar de modo finito, limitado, recebido, a perfeição do ser, que é Deus, né? Que em Deus é infinito, ilimitado e não recebido. Então, participar é possuir o ser conforme um grau de limitação. Deus, quando ele cria, ele participa o ser. Ele participa o ser. Ele institui a perfeição do esse segundo um grau de limitação, né? E isso quer dizer o ente.